Fala, devs! Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 5. Hoje a gente vai fazer um conteúdo é, de ação no clique em um botão, junto com uma iteração, ou seja, quando a gente clicar no botão, a gente vai fazer um exemplo prático de como a gente pode usar o for que a gente aprendeu na última aula, certo? Então, vou estar demonstrando isso aqui. Olha só, eu criei um HTML aqui, baseado no nosso último, que ele tem uma div que contém o nome de alguma pessoa, beleza? Então, a gente tem o nome aqui, só que a gente não tem nada para fazer alguma ação, né? A não ser na mudança desse campo. Não é o caso que a gente quer aqui. Então, vamos criar um outro botão aqui para a gente ter uma ação, para executar essa nossa iteração que a gente quer, tá? Vamos criar aqui um button, botar uma classe nele aqui. Essa classe aqui é padrão, beleza? Do JavaScript. Vamos colocar uma funcionalidade chamada onClick nele. Então, quando a gente clicar, já diz o nome da função, né? OnClick. No clique, eu quero que ele faça alguma coisa. Quero que ele tome alguma ação. Então, a gente vai colocar aqui. O que que vai fazer a nossa... Qual é o nome? O que que vai fazer essa funcionalidade? Vamos botar printar valores na tela. Beleza? Como é uma função, a gente tem que chamar isso via parênteses, tá? Isso representa que ele é uma função. OnClick e beleza. E aqui a gente vai declarar a nossa function printar valores na tela dentro da nossa tag script, beleza? A gente vai abrir e fechar chaves, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai fazer a nossa funcionalidade, beleza? Então, qual é a primeira ação que a gente quer que faça, né? A gente quer que faça o print do que a gente printou aqui na variável, no nosso campo de texto nome, certo? Então, a gente vai vir aqui, vai declarar um elemento para printar. Lembrando que as nossas variáveis precisam ser descritivas com o que a gente está fazendo, certo? E a gente vai usar aquela nossa função que a gente usou na semana passada, document get element by ID, e o nosso ID aqui é o nome, certo? Então a gente vai botar esse cara entre aspas. Vamos aqui embaixo, vamos dar um console.log elemento para printar. Console log ele vai estar printando lá no seu console, lá no F12 que você clica, você aperta para fazer os testes, lembra? Beleza? Então vamos salvar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos atualizar a página. Eu esqueci de botar o nome do botão aqui. Submit. Ele tá feiozinho aqui, vamos botar um BR aqui, cara. Para ele dar um espaçamento, né? Porque ninguém merece isso aqui. Aí, ó. Então, teste. Se a gente vem em teste, dá um submit. É que o submit ele recarrega. Tem um detalhezinho aqui, eu vou mostrar, peraí. Então, pessoal, então a gente vai colocar para ele. Vocês podem ver que quando vocês clicarem aqui no nosso botão, ele vai fazer um carregamento, ó. Gabriel Patati. Ó, ele recarrega a página, tá? Vamos eliminar isso colocando dentro aqui desse cara um type igual a button, beleza? Para ele não recarregar e para ele poder printar os valores, porque se ele ficar recarregando, ele nunca vai printar os valores, porque ele vai ficar recarregando a tela, beleza? E aqui no nome a gente tem que colocar um ponto value nele, para ele printar o valor que está dentro do nome, certo? Então a gente vem aqui, deixa eu dar F5, Gabriel Patati, deixa eu dar F12 aqui para abrir o console. A gente vai dar um submit, ele vai lá e vai printar, beleza? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai usar agora o conceito de iteração, né? Então a gente vai ter vários nomes aqui, Gabriel Patati, Anderson, todo mundo está aqui. Então se eu der um print, ele vai printar tudo, beleza? Agora digamos que eu tenha um banco de dados lá no meu sistema e eu que esses dados desses nomes sejam armazenados
e separados pela vírgula, certo? Então, a gente vai separar todos esses nomes pela vírgula. A gente não pode criar só um registro com todos esses nomes. A gente tem que criar um para cada um, certo? E como que a gente pode fazer isso? Conceito da variável split, tá? Que a gente vai estar quebrando os textos. Split é cortar, então a gente vai estar cortando esse texto inteiro aqui. No caso, essa nossa variável elemento que a gente está printando aqui, ó, que no caso é a nossa elemento para printar, ela contém toda essa informação aqui. Então a gente vai usar a funcionalidade split aqui para cortar quando tiver uma vírgula. Então, ele vai deixar um registro para o Gabriel Patati, um registro para o Anderson, um registro para o Carlos, um registro para o João, um registro para o Pedro e um para o Joaquim. Essa que é a intenção aí da funcionalidade split. Ele vai estar cortando uma a uma, certo? Beleza, então. A variável split, a gente vai dar um... Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá no nosso console. Vamos colocar esse valor. Elemento para printar ponto split. E aqui a gente vai colocar a vírgula. Ele já automaticamente ele cortou onde tem vírgula, certo? Ele delimitou aonde a gente tem a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Ele deixou para, no caso, 0 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que ele começa na posição 0? Beleza, agora a gente tem um array, ou seja, um conjunto, a gente tem um conjunto de dados, não é somente uma variável. A gente tem vários valores dentro de uma variável em si. Isso aqui, essa variável representa um conjunto de dados, certo? Então, como que a gente pode usar aqui o conceito de interação para ele fazer um print de cada um desses caras aqui? Porque, na verdade, o que eu estou buscando é o valor de cada nome, certo? Eu não quero um nome só. Então, eu preciso ter uma forma de ir em cada um dos registros e adicionar lá no nosso banco de dados do nosso sistema, certo? Então, aqui, a gente vai dar um ponto value, ponto split, vírgula. Ah, mas e se não contiver nenhuma vírgula, se for um nome único, né? Então, boa pergunta. Então, a gente vem no value aqui e deixa esse cara aqui. E a gente vai fazer uma condição. Então, ele só vai fazer o split quando contiver alguma vírgula aqui, certo? Então, elemento para printar, ponto, includes, e o nosso caractere que a gente quer validar se tem. Então, se no nossa variável que contém o nosso valor lá no nome, se no nosso nome contiver alguma vírgula, a gente vai vir aqui e vai dar um split nele, beleza? Então, elemento para printar, ponto split, e aí sim a gente vai splitar por vírgula. Detalhe que ele só está fazendo isso agora, então a gente precisa atribuir esse cara aqui, ó. Então ele vai receber, a partir de agora, todos os elementos com a vírgula, certo? Vamos testar? Vamos lá, dei um Ctrl S aqui. Vamos lá no main. Submit. Olha, ele printou todos. Gabriel Patati. Se ele colocar aqui, Gabriel Patati. Agora, se eu colocar vírgula, teste, teria que printar um array de 2. É esse aqui, ó. Então, a gente colocou um nome único, ele printou só o nome único, ele não deu o split naquele cara ali. Agora, a gente colocou com vírgula, ele detectou lá no nosso if. Se contiver alguma vírgula, faça o split. Então, a gente fez o split aqui e ele printou 2, tá certo? Então, e agora a gente vai usar o nosso for para fazer o print de todos esses caras aqui que estão sendo splitados, certo? Então, a gente vai vir aqui declarar um for, que vai começar na posição 0, que vai terminar na posição elemento para printar ponto len,
Acho que é bom, vamos ver se a gente errou aqui. O que vai fazer isso aqui? Ele vai retornar o tamanho que tem o nosso array. Então, nesse caso aqui, o nosso array tem duas posições, certo? E o length dele aqui, que é o tamanho, ele tem dois. Então, o que a gente está dizendo para o nosso método de iteração, para quem não viu, volta na última aula, é que o nosso for, ele tem que começar na posição 0 e tem que ir até o tamanho desse array no total. Então, ele vai da posição 0, 1 e 2. O 2 é o tamanho final do nosso array, entendeu? Senão a gente teria que ficar chutando números aqui, tipo, para colocar 2, vai até 2, sei lá, daí aumenta, tem um número, tem um valor a mais. Aí a gente vai ter que ir sempre modificando o nosso código. Dessa forma a gente deixa ele dinâmico. Então a gente deixa elemento para printar ponto length, que é esse cara aqui. E a gente vai fazer um i++ para ele ir incrementando de 1 em 1. Nesse caso, a gente vai colocar a mesma coisa, só que como aqui ele já vai estar como um array, a gente vai dar um entre colchetes i, certo? Para ele estar printando o índice que está localizado, ou seja, o elemento para printar na posição 0, o elemento para printar na posição 1. Ó, na posição 0, na posição 1, beleza? Vamos dar um save aqui e vamos testar. Gabriel Patati, primeiro, somente 1, ele vai printar 1. Teste, dá um submit, ó, deu um erro. Length is not a function. Ah, tá. Aqui, nesse caso, ele não é uma função, então a gente apaga. Ah, pessoal, aqui uma coisa muito importante, ó. Lembrem sempre de colocar o menor ou igual aqui um operador condicional, tá? Porque senão ele vai ficar printando até o infinito, tá? Então, coloquem menor ou igual aqui e a gente vai fazer o nosso teste lá. Vou abrir aqui de novo, main, Gabriel Patati. Submit. Beleza, Gabriel Patati, vírgula, teste. Ó, ele criou o array, printou os dois, ó. Estão vendo? Então, significa que deu certo o nosso teste. Só ele ainda printou aqui um a mais, vocês viram? Deu undefined aqui. Então, vamos colocar ele como menor. E vamos ver o que acontece. Ele ainda está printando esse undefined aqui. Faltou dar o save. Ó, agora foi. Ele estaria printando até fosse igual ao tamanho. Então, ele estava printando um valor a mais, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui a gente usou o nosso for. Então, quantos elementos a gente quer printar aqui, ele vai fazer o print de todos, ó, certo? Vai estar colocando num array e vai fazer uma iteração dinâmica para até quando a gente quiser, separando por vírgula. Certo, pessoal? Fiquem bem, um abraço. Acompanhe aí as próximas aulas, os próximos vídeos. Deixa o like se você conseguiu, se você gostou e se tu conseguiu. E se não conseguiu, deixa um comentário aí que eu vou te ajudar. Estamos juntos, até a próxima.